Bem, irmãos, nós nessa hora queremos já agradecer a Deus por essa oportunidade e também saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos estar refletindo sobre o texto que se encontra em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Mas antes de iniciarmos a nossa mensagem aqui nesse texto, queremos falar um pouquinho a respeito, fazer uma colocação a respeito de Salomão. Depois de Salomão ter edificado a casa do Senhor, o templo do Senhor, na era de Araúna, ele levou a arca do Senhor para o templo e depositou ali num santo lugar, no lugar santo dos santos. E ali diante do altar do Senhor, Salomão, ele se pôs diante do Senhor, de joelho no templo, e começou a falar com Deus em oração. Isso nos chama muita atenção em saber como é importante, como é bom nós podermos falar com Deus, a importância de poder falar com Deus. E Salomão aqui teve essa oportunidade, foi ele quem edificou o templo quando Davi que desejava fazer isso. E Deus tinha uma aliança com aquele povo, o povo de Israel. Salomão, ele começa ali diante de Deus, a suplicar a Deus pelo povo. Ele começa a chamar a atenção de Deus para as suas súplicas e clamar a Deus pelo povo. Tendo Salomão acabado de orar ao Senhor, diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7:1, que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O que nos alegra muito e nos faz muito felizes em ver e poder saber como Deus ele se manifesta, como Deus ele se faz presente quando nós falamos com Ele, quando nós levamos a Ele uma palavra de oração, quando nós nos dirigimos a Ele. Deus ouve a oração de Salomão e lhe responde da seguinte forma. Agora nós vamos estar entrando na mensagem, no texto proposto, em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se você puder nos acompanhar, diz assim a palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15 apenas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos ver aqui, irmãos, amados irmãos, o povo, Deus quando faz ele faz essa colocação aqui, Deus respondendo a Salomão, respondendo o povo, e também nesse momento em que nos encontramos, nessa crise, nessa pandemia, talvez em quarentena em casa, né, com aquela limitação de distância, muitos têm ficado apavorados, muitas pessoas têm se colocado de apreensivo. Hoje nós estamos comentando sobre esse assunto, pessoas têm entrado quase em depressão, em pânico, por esse momento tão difícil. Então Deus ouve a oração de Salomão e lhe responde da seguinte forma, nós lemos o texto, o povo, irmãos, o povo de Israel, ele andava em desobediência e em pecado. O povo de Deus, da época, quando Salomão estava se dirigindo a Deus, é porque o povo tinha um coração muito endurecido, o povo estava muito em pecado, o povo estava sem direção, não porque Deus não direcionava o povo, o pecado é que separava o povo de Deus. E esse endurecimento do coração do povo, a Bíblia fala que é chama o povo de Israel, em alguns textos da Bíblia, em Êxodo, em Número, e até mesmo em Atos dos Apóstolos, e talvez em outros textos, a Bíblia fala que o povo é um povo de dura cerviz. Às vezes, dura cerviz é o que deve ser dura cerviz. Era um povo que não se dobrava a Deus, não se curvava diante de Deus. Era um povo que, assim, não faz muita diferença nos dias de hoje, nós podemos ver que o mundo está assim. O mundo não se curva diante de Deus. As pessoas, e aqui o texto, nós podemos ver que aqui nesse texto, Deus coloca algumas condições para poder abençoar o povo. Deus quer abençoar o povo. Deus quer derramar
bênçãos. Deus quer derramar o seu Shekinah na casa, como Ele derramou, como desceu fogo dos céus, a sua glória estava na casa. Deus também quer manifestar a sua glória na casa de cada um de vocês que está ouvindo nessa hora. Deus, Ele quer abençoar o seu povo. Deus está falando aqui ao seu povo. O texto começa se referindo ao povo de Deus, ao povo de Israel. Está se referindo a vocês e também a mim. Se o meu povo, ele começa a dizer, se o meu povo, ele fala, meu povo, ele não está falando com ímpio, não está falando com aquele que não tem relacionamento com Deus, ele está falando com o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está falando do povo que invoca a Deus, o povo que fala com Deus, o povo que se dirige a Deus, aquele que Deus espera fidelidade. É isso que Deus espera. E as condições impostas por Deus para o povo, para que ele pudesse alcançar as suas bênçãos, ele fala, Salomão, uma analogia, Salomão, o povo, você está orando para que eu abençoe o povo. Tudo bem, né, Salomão? Mas o povo precisa se humilhar a mim. Essa é a condição que Deus coloca. O povo precisa se humilhar. O povo, quando Deus fala, ele não estava se direcionando apenas ao povo de Israel. É o seu povo. Nós somos o povo de Deus também. Se humilhar, quer dizer, se colocar na posição de servo, se curvar diante de Deus numa atitude de contrição, de dependência a Deus de uma forma completa. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, ele cita um texto maravilhoso. Ele diz assim, humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Deus quer abençoar, mas é necessário o povo se colocar na posição que Deus merece daquele que serve a ele, e às vezes isso não acontece. Ele também fala, Salomão, o povo precisa orar a mim, o povo precisa falar comigo, mas não é de uma forma, talvez assim, de uma forma comum. Falar com Deus tem que ser de forma especial. Ele fala assim, o povo tem que orar mais, tem que orar sem cessar, tem que orar sem restrição, tem que orar com sinceridade de coração, ter um coração arrependido. Não basta somente falar comigo, tem que ser verdadeiro comigo. Se queres ser abençoado, tem que ter um coração aquebrantado. Salomão, se o povo quer as minhas bênçãos, você que está buscando a mim, o povo também precisa buscar a mim, mas não de uma forma comum, tem que ser numa atitude de adoração. O povo tem que estar com fervor, o povo tem que estar em santidade de todo o coração. Quando isso acontece, Salomão, aí eu vou fazer maravilhas acontecer. Em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, ele fala algo muito bonito, maravilhoso. Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando tem um ditado popular que diz, quem procura, acha. Quem busca a Deus, encontra a Deus. E algo maravilhoso acontece quando uma pessoa busca a Deus de todo o coração. Jeremias mesmo aqui, o profeta, no capítulo 29, no versículo 14, ele dá uma resposta ao versículo 13, ele diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Isso aqui é tudo de bom na vida daquele que ora e espera algo maravilhoso de Deus. Ele diz que vai mudar a vossa sorte, ele vai mudar a sua vida. Você que está ouvindo nessa hora, você que está talvez na sua casa sem ter ninguém por perto, porque você está em quarentena, está isolado, talvez você já esteja até com esse vírus, né, que tem atormentado vidas e matando milhões de pessoas, e isso não é somente aqui no nosso país, mas em toda a face da terra. Eu quero dizer para você que Deus, Ele ouve a oração, Deus quer ouvir a sua oração. Isto tudo é muito bom, essa resposta de Jeremias, né, ao versículo 13 dele mesmo, ele diz que o Senhor vai mudar a vossa sorte, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a trajetória da sua vida, Ele quer fazer a diferença da sua vida. Deus,
Ele se agrada da justiça, dos nossos atos. Deus quer que nós sejamos pessoas justas, lembrando sempre, nós precisamos lembrar que essas palavras que nós acabamos de ler em 2 Crônicas, são palavras para o povo de Deus, não é palavras para o ímpio, é palavras para você, para mim. Isso é uma observação que nós temos que ter nessa hora, que essa palavra é para o povo de Deus. O povo de Deus, não é para o ímpio. Deus está falando com o seu povo, Deus está dando uma resposta ao seu povo. Deus, ele quer ser justo com o seu povo. Deus ouve quem pratica justiça. Em João, capítulo 9, versículo 31, ele fala assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, está sendo falado para o povo de Deus. O que Deus está querendo responder a Salomão e a nós nesse dia? Eu não sei se é na manhã que você vai estar vendo, à tarde ou à noite. Deus está respondendo o seguinte: Deus está preocupado com o seu povo, Deus quer abençoar o seu povo, e Deus também está falando a Salomão que naquela época o povo de Israel não estava procedendo bem com Deus, e hoje também. Muitos de nós, povo de Deus, não tem que se comportado da maneira que Deus quer. Nós precisamos ter uma postura diferente diante de Deus. Nós precisamos ser melhor diante de Deus. Ele fala aqui no texto de João 9,31, ele fala: Deus não ouve a pecadores, mas, porém, se alguém é temente, nós temos que ser temente a Deus. Ele fala assim, e faz a sua vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que nos humilhar. Não somente humilhar, mas também orar e buscar a Deus, mas não de uma forma comum, com o nosso coração sincero a Deus. Irmãos, amados irmãos, Deus ainda aqui fala para Salomão uma coisa que, quando eu li, às vezes nós passamos várias vezes por um texto e nós não olhamos, não observamos, olhamos, mas não observamos. E aqui eu observei, ele fala, o povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando que o povo não anda em bons caminhos, o povo dele não tem andado em bons caminhos. Há um Provérbios, eu não estou muito certo se é 14:12 ou 12:14, ele diz assim, há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é caminho de morte. E não é esse caminho que Deus quer para você e nem para mim. Neste momento de afastamento social, em quarentena, eu quero dizer para você, o mundo parou. O que será de você, o que será de nós, como será a vida humana após tudo isso acabar? Eu acho que você não tem nem ideia, e nem eu tenho. Mas uma coisa eu quero dizer para você, esse momento que você está em casa, esse momento que eu estou em casa, que o povo de Deus está em casa, não será um momento para reflexão sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre a sua atitude com Deus e com o seu próximo? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Deus, ele mostra o seu grande desejo de nos abençoar. Nós temos que entender duas coisas. Deus é como um pai amoroso. Deus, ele corrige. Deus disciplina e Deus abençoa. É isso que Deus está falando através dessa palavra nesse dia. Siga essas recomendações de Deus, não nossa, não dos pastores, mas da palavra de Deus. Siga essas recomendações. Humilhe-se diante de Deus. Tenha uma vida de oração. Busque a Deus de todo o seu coração, de todo o vosso coração. E você vai ver o quanto Deus há de te abençoar. E nesse momento de dificuldade, eu quero dizer para você uma coisa. Deus não deixa e não quer deixar e não vai deixar você sozinho. Creia que Deus está com você nessa hora. Eu quero que nesse dia você reflita sobre tudo isso. Eu digo para você, para nós que somos povo de Deus, essa palavra é para nós nesses momentos de dificuldade. O povo chora talvez por tantas coisas,
Talvez isso seja um momento para reflexão. E que Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus.